A aldeia foi destruída em batalha contra o Senhor Demônio, e um garotinho chamado Lloyd estava parado diante das ruínas, olhando ali de uma forma assombrada, né? Os olhos dele revelou um profundo trauma que ele sofreu. Quando uma mulher o encontra ali, em meio aos destroços, ela é tomada por uma onda de culpa, sabendo que sua própria negligência contribuiu para aquela devastação. Querendo reparar o erro, ela leva Lloyd para sua casa e lhe oferece uma nova vida. Enquanto ele permanece com ela, ele começa a ensiná-lo a arte da magia. Sua primeira lição para o Lloyd é o feitiço da chama, e ela começa a demonstrar brevemente como lançar o feitiço, e em seguida diz ao Lloyd que, se não conseguir descobri-lo sozinho, não poderá jantar naquele dia. Milagrosamente, ao cair da noite, o Lloyd consegue produzir uma pequena chama. Só que, quando ele apresenta ali a sua mestra, em vez de elogiar ele por causa disso, ela apaga a chama ali com um sopro e um estalar de dedos, cercando ele com uma parede de fogo. E aí ela repreende ele por não ter feito corretamente. Ainda assim, permite que ele jante, né, já que ele conseguiu minimamente aprender o feitiço. No dia seguinte, a mestra muda o plano e diz ao Lloyd que ele aprenderia magia da água. Depois de uma breve demonstração, em que ela varre o pé dele pelo chão e cria um pequeno jato d'água, né, chega a vez do Lloyd tentar. Ele só consegue umedecer o chão, mas parece satisfeito com isso, e a sua mestra, porém, não está impressionada. Para mostrar que é um verdadeiro magia da água, ela então despeja uma enorme quantidade de água sobre ele. Com o passar do tempo, o treinamento do Lloyd foi continuando. Ele foi se forçando ao máximo para aprender novos feitiços, enquanto Merlin aplicava punições severas sempre que ele falhava. Mas, surpreendentemente, seu método rigoroso começou a dar resultados. Quando o inverno chegou, o Lloyd ele já tinha dominado tanto a magia que ele conseguia invocar uma escultura de neve na própria Merlin, tá ligado? Com um pouco esforço. Então assim, foi um gesto muito gentil, e mesmo que ela tenha gostado, ela não demonstrou isso. Em vez disso, ela pegou a escultura e usou para agarrar o Lloyd e para poder meio que ampliar dramaticamente as coisas todas, demonstrando seu domínio sobre a magia do gelo. A escultura eventualmente desmoronou, fazendo o Lloyd cair, e ainda assim os dois agora compartilhavam uma forte afinidade e compreensão mútua. Assim que ele saiu da neve, Lloyd diz a Merlin que vai se esforçar ainda mais, né, para sua magia, e ela acaba respondendo com um sorriso de aprovação que vai dar tudo certo. Algum tempo se passa, e em uma manhã, Merlin estava esparramada no sofá, lidando com uma ressaca depois de beber muito vinho na noite anterior, e o Lloyd vai vê-la e pergunta se ela estava bem. Ela começa a gemer ali, dizendo que estava se sentindo horrível. Querendo ajudar, o Lloyd acaba colocando a mão na sua testa, né, e usa magia de cura para aliviar a ressaca. Em alguns segundos, Merlin se sente muito melhor. Ela se senta, dá um abraço no Lloyd e agradece a ele pela ajuda. Agora que ela tá mais recuperada, ela declara que é hora de retomar o treinamento mágico e prontamente arrasta ele para fora. Esse ritmo continua por vários meses. Um dia, Merlin recebe um livro que deixa visivelmente preocupada. Nesse momento, Lloyd bate a porta para chamar ela pro jantar e ela responde que já tá indo, né, e começa a guardar o livro. Só que acaba deixando ele cair na frente do Lloyd. E aí quando ele se abaixa para poder pegar esse livro, no momento em que ele toca o livro, uma onda de conhecimento invade a mente dele. Lloyd desmaia diante da enxurrada avassaladora de informações. Quando Merlin percebe o que aconteceu, ela fica atordoada. O Lloyd, ele possui uma característica do escolhido. Por hora, ela só carrega ele até a cama, mas se ele realmente for profetizado, não pode permitir que repita os erros do passado. Com um beijo gentil na testa, um brilho suave se forma ali enquanto ela lança um feitiço sobre ele. Ela se recusa a deixar que o Lloyd se torne arrogante com seu poder, como ela própria já tinha sido um dia. No dia seguinte, o treinamento do Lloyd continua. Dessa vez, a sua mestra leva ele até a floresta para praticar magia branca. Ele concentra o seu poder numa única fruta, fazendo ela amadurecer e ficar um pouco suculenta. Impressionada, sua mestra elogia ele pelo progresso, só que ela também lembra de que ainda tem muito a aprender. Colocando a mão na árvore, ela lança uma magia branca e faz toda a árvore florescer com uma vegetação vibrante. Naquela noite, Merlin ajuda Lloyd com seus estudos e comenta que alguns orcs possuem uma magia rara, capaz de controlar monstros. Enquanto lê em tudos, Lloyd se depara com uma menção da magia antiga. Assim que menciona isso, a expressão de Merlin muda. Ela lhe diz firmemente que não há necessidade de aprender nada sobre magia antiga. E um dos seus exercícios de treinamento acaba envolvendo invocar um cajado mágico num instante. E quando Lloyd demora a reagir, Merlin o derruba com seu próprio cajado. Ela então avisa severamente que ele nunca deve se tornar completamente na sua prática ali, não importa o quão forte ele fique, e o Lloyd promete permanecer comprometido a nunca relaxar no seu treinamento. Para a próxima lição, Merlin ensina o Lloyd sobre as pedras mágicas. Ela explica que essas pedras são concentrações solidificadas de mana, tão potentes que podem transformar objetos próximos em pedras mágicas também. Alguns meses se passam e durante uma das suas lições, ela leva Lloyd profundamente para o deserto, pegando a ele uma faca e dizendo que ele deve sobreviver sozinho na floresta e encontrar um caminho de volta para casa em uma semana. Antes que ele possa protestar, ela desaparece correndo, deixando ele para trás. Não muito tempo depois da sua partida, né, um lobo já sai aparecendo das árvores ali atacando Lloyd, e ele fica desesperado, sai fugindo ali e acaba subindo uma árvore para escapar. Ele duvida que, como um jovem mago, cara, ele tem poder suficiente para derrotar uma fera daquelas. A sua melhor chance, na verdade, é retornar para casa sem encontrar mais monstros. Só que, quando ele usa magia para escanear os arredores, ele tenta descobrir o caminho certo e o Lloyd percebe o quão longe ele foi. Sem outra opção, ele começa a se mover cuidadosamente pela floresta. À noite, ele aproveita o tempo para estudar os seus feitiços, tentando aperfeiçoar eles o máximo que ele pode. Os dias vão passando, nesse ritmo ali, até que um momento ele acaba sendo descuidado e o Lloyd quebra um galho sobre os pés dele, alertando uma aranha gigante da sua localização. Daí
aí, irmão, com o coração disparado, ele só corre para a direção oposta, sai lançando feitiços de aceleração para fugir da criatura e depois de uma longa e exaustiva jornada, ele finalmente chega em casa são e salvo, apenas para desmaiar de cansaço diante da porta. E quando Merlin encontra ele, ela fica genuinamente orgulhosa por ele ter conseguido voltar para casa sozinho, provando a sua resiliência. Vários anos se passaram a partir dali e um dia, enquanto o Lloyd estava limpando ali alguma coisa, ele vê um livro sobre uma mesa, da Merlin. Curioso, pergunta se pode pegá-lo emprestado. E ela fala que não tem problema, pode ficar com ele. E até agora, o Lloyd praticamente concluiu seu treinamento, então ele não tá mais sujeito a lições intensas de antes. Só que em dias alternados, ele ainda meio que convence a ajudar ela a criar novos feitiços e tudo mais, já que o talento do Lloyd para desenvolver os feitiços mágicos é uma coisa excepcional. E o Lloyd não se importa, ele tá feliz que a Merlin finalmente veja ele como um igual. Mas tem um problema nessa parada aí. Ele não tem dormido nada nos últimos dias. Merlin o obriga a ficar acordado todas as noites para experimentos mágicos e também exigências implacáveis que começam a desgastar muito ele. Seu fascínio pela vida na cidade começa a crescer cada vez mais e eventualmente ele decide tomar uma ação ousada. Na manhã seguinte, Merlin sobe até o quarto do Lloyd para poder pedir ajuda, com os mais estudos de magia, só que ela fica chocada descobrindo que ele desapareceu. Se baseando no livro que foi deixado aberto sobre a mesa, ela adivinha exatamente aonde ele foi. Enquanto isso, o Lloyd vai pra cidade e chega, ficando muito impressionado com a agitação ao redor dele. É a primeira vez que ele tá num lugar assim, E aí ele foi lá, depois de comprar um simples pão, percebe que ele tá completamente sem dinheiro e precisa encontrar trabalho muito rápido. Nesse momento, um pôster de recrutamento para aventureiros começa a voar bem no rosto dele, e sem hesitar, ele só decide se inscrever. O tempo todo, um homem encapuzado fica observando ele à distância, claramente interessado na decisão dele do que ele vai acabar de se tornar. E depois que o Lloyd se junta oficialmente a uma equipe de aventureiros, ele e seus novos companheiros seguem até o castelo para enfrentar uma enorme ciclope. Quando a luta começa a apertar, o líder do grupo, Allen, ele pede à curandeira, que é a China lá, para poder restaurar sua saúde. Só que antes que ela consiga agir, o Lloyd discretamente lança um feitiço bônus de estatística avançada, fazendo com que todos se sintam instantaneamente mais fortes e revitalizados. Nenhum deles percebe que foi obra do Lloyd fazer isso daí, e ele também não fala nada, Com o efeito do buff agora, o arqueiro acerta uma flecha direto no olho do ciclope. Hina, que tava lá usando o seu escudo para bloquear os golpes da criatura, fica surpresa com a facilidade com que fez isso. E Allen, por outro lado, não questiona o aumento repetido de poder e finaliza o Ciclope convencido de que tudo foi graças a ele mesmo. Só que Hina parece ter percebido que foi o Lloyd que teve alguma coisa a ver com aquele impulso do nada. E com o Ciclope derrotado, o grupo retorna para a cidade. Lá é onde Alan acaba sendo celebrado como um herói e tudo mais. Aparentemente a criatura era tão formidável que ninguém mais tinha conseguido derrotar ela, e essa recompensa por ter feito o que ele fez acaba sendo enorme. Só que o Alan, ele de alguma forma entrega o Lloyd apenas 5 moedas de ouro, alegando que o valor baixo se deve ao fator de que ele era só um aventureiro novato de nível D. O Lloyd aceita esse dinheiro sem protestar nada. Enquanto isso, o Allen tá lá, sugerindo um brinde da vitória do grupo, e aí o Lloyd se desculpa, porque ele não quer se envolver. A maga do grupo, que é a Maya, fica ofendida pelo Lloyd não querer beber com eles, mas Alan acaba falando que não tem problema. Afinal de contas, eles sempre podem encontrar um outro mago ali, e segundo ele, o Lloyd nem contribuiu tanto assim pro sucesso da missão. Tudo bem, de volta à casa de Merlin, o misterioso homem que observa Lloyd anteriormente aparece. E Merlin questiona ele sobre o paradeiro do garoto, e o homem informa que Lloyd conseguiu chegar à cidade, se juntou a uma famosa equipe de aventureiros, e ela fica aliviada por saber que agora ele tá seguro. Mas a Merlin, ela começa a refletir. Finalmente chegou o momento do Lloyd explorar o mundo por conta própria, contanto que ele não se torne excessivamente confiante como ela foi na juventude. Ela acredita que ele ficaria bem se ele fizesse isso. O homem então pergunta se ainda guarda algum arrependimento sobre aquele dia, e a expressão da Merlin acaba se transformando numa expressão de amargura, enquanto ela relembra o seu erro. Na época ela não previu que um Lorde Demônio estaria disposto a se autodestruir apenas para obter um grimório. E esse único erro de cálculo levou à destruição de uma aldeia inteira, eliminando instantaneamente todos os que estavam por perto, incluindo a própria Merlin. Felizmente, a sua companheira Sibyl, que estava lá na época, conseguiu trazer todos de volta usando a sua antiga magia proibida. Só que o custo foi a sua própria vida. Desde então, Merlin nunca deixou de se culpar. Enquanto isso, nas contínuas aventuras de Lloyd com o grupo de heróis, ele continua a apoiá-lo silenciosamente. Sempre que Alan e os outros enfrentaram dificuldades em batalha, o Lloyd estaria lá, lançando feitiços de suporte para dar a eles vantagem. E graças aos seus esforços, o time mantém uma sequência quase que perfeita de vitórias, com todos demonstrando um desempenho consistente. No entanto, ninguém percebe quanta carga o Lloyd realmente está carregando. Naquela noite, Hina, que estava lá estudando técnicas defensivas quando Alan invadiu seu quarto curiosamente sobre o que ela estava fazendo, ela começa a explicar que está um pouco confusa, porque os ataques dos monstros não estão batendo com tanta força no seu escudo como antes. E o Alan concorda, dizendo que sentiu o mesmo, só que ele presumiu que fosse a habilidade natural se manifestando. Hina, no entanto, destaca que ela não vem treinando muito ultimamente, então esse súbito aumento de força não faz muito sentido. Enquanto isso, lá nas profundezas da floresta, naquela mesma noite, um grupo de guardas fazia uma patrulha, quando sem aviso, um deles soltou um grito de agonia. Os outros se viraram a tempo de ver um enorme golem de terra pairando sobre eles, e naquele instante um dos guardas soube que era o fim para todo mundo que estava ali. Na manhã seguinte, o capitão
capitão do guarda se aproxima de Alan para poder pedir ajuda. Ele explica que os guardas que estavam na patrulha na noite anterior foram brutalmente mortos, sem hesitação. O Alan, logicamente, concorda em ajudar, assumindo que derrotar o Golem deveria ser uma tarefa simples. Mais tarde, naquela mesma tarde, eles seguem uma magia de rastreamento do Lloyd até uma caverna escondida atrás de uma cachoeira, e com o Lloyd ainda fornecendo suporte mágico, o grupo consegue derrotar rapidamente um monstro de pedra. Só que um demônio surge ali e invoca outro Golem a partir das rochas que cai em cima, forçando o grupo a voltar para a batalha. O Lloyd observa o demônio mais de perto e percebe que ele estava usando um cajado com uma pedra mágica incorporada para controlar o Golem. E sabendo o quão perigosas essas pedras mágicas podem ser, o Lloyd ele entende que precisa agir muito rápido antes que tudo saia de controle. Então ele lança um feitiço de precisão ali e diz a Lulu para poder atirar uma flecha no demônio. E pega de surpresa, né, pelo comando repentino do Lloyd. A Lulu ela vai lá, hesita por um momento, mas acaba obedecendo. Milagrosamente a sua flecha perfura e atinge o alvo. O Lloyd então instrui Mia a teletransportar o cajado para ele. E assim que o objeto tá nas suas mãos, ele rapidamente lança um feitiço para selar a magia contida nele. Enquanto isso, o Alan começa a ficar cada vez mais irritado com o fato do Lloyd tá dando ordens, mesmo que em teoria Alan devesse ser o líder do grupo. Frustrado, ele tenta recuperar a autoridade correndo para acertar o golpe final no Golem por conta própria. O Lloyd, no entanto, se recusa a deixar o Alan morrer, então ele usa a magia para aumentar sua velocidade e empurra pro lado pouco antes do Golem esmagá-lo. Mas ao invés dele demonstrar muita gratidão, o Alan começa a gritar com o Lloyd porque ele interferiu no ataque, ignorando o fato de que ele acabou de ser salvo. E o Alan continua lá para dar o golpe final na criatura. Quando todos retornam para a cidade, o Alan, ainda ressentido, decide demitir o Lloyd do grupo por ser um incômodo, mais ou menos, né? Ele também é acusado de ser preguiçoso e nunca contribuir com a equipe. Depois de anos ouvindo de Merlin que as suas habilidades eram inúteis, o Lloyd instantaneamente assume que o problema deve ser ele mesmo. Então ele aceita ser expulso da equipe sem discutir, e nos 3 dias seguintes, ele procura desesperadamente por um novo grupo para se juntar. Infelizmente, isso se mostra ser mais difícil do que ele esperava. A maioria das equipes já tem um Mago Branco, só que, por acaso, uma garota da recepção da guilda tá desesperadamente pedindo por um Mago Branco. Nesse momento, a recepcionista aponta pro Lloyd, e assim que a garota vê ele, ela corre, agarra sua mão e obriga ele a se juntar ao seu grupo. A Yui vai lá e puxa o Lloyd para apresentar o seu grupo, e todos ficam surpresos com a rapidez com que ela voltou. Eles imaginam que ela deve ter retornado ali de mãos vazias, supondo que seria quase que impossível encontrar um novo Mago Branco tão muito rápido assim, tá? Mas então a Yui surpreende eles apontando pro Lloyd, anunciando que eles se juntaram à equipe. O problema é que ela nunca explicou nada disso pro Lloyd, né? Então ele nunca concordou em se juntar em primeiro lugar. Os outros começaram a suspeitar que era bom demais para ser verdade. Eles dizem a Yui que deveria simplesmente abandonar a missão que planejava aceitar, já que não poderiam complementar ela com um Mago Branco. Além disso, ninguém tinha certeza se o Lloyd seria realmente capaz de assumir esse papel, né, do antigo. Todos concordaram em seguir com a missão, naquele estado seria muito perigoso para eles e tudo mais, e ainda assim a Yui não queria ir, porque o cliente estava contando com eles e realmente ela desejava ajudar. E o Lloyd não estava totalmente ciente da situação, mas ele entendia que a missão era crucial. Ele sugeriu então deixar ela para um outro grupo. Entretanto, eles julgaram que ninguém mais estava disponível para assumir essa missão. A missão era de rank A, o que significa que apenas grupos de rank A ou superior poderiam aceitar ela. E, infelizmente, todas as equipes de rank A da capital já estavam ocupadas com as outras tarefas, não sobrando ninguém livre. O grupo de Yui era rank S, então tecnicamente eles estavam qualificados. Só que sem um Mago Branco habitual, precisariam de substituto. O problema é que as regras da guilda só permitem que equipes trabalhem com membros oficialmente registrados, o que significa que eles não poderiam simplesmente recrutar temporariamente um Mago Branco de outro grupo. E com tão pouco tempo, encontrar um Mago Branco habilidoso seria quase impossível. O Lloyd realmente queria apoiar eles, mas acredito honestamente que não era forte o bastante para contribuir com o grupo de rank S. Antes que pudesse expressar suas dúvidas, Yui afirma que tem confiança ali, que tudo daria certo enquanto o Lloyd estiver com ele. Eles então levam ele para um campo aberto para avaliar suas habilidades antes de adicioná-lo oficialmente ao grupo, e apesar do Lloyd nunca ter concordado com nada daquilo, ele acaba sendo levado para uma avaliação, onde Yui pede que mostre do que é capaz, do que ele pode fazer. O Lloyd, no entanto, teme que as suas habilidades fiquem um pouco longe das expectativas, especialmente porque eles são de rank S, assim como o seu mestre. Dagas intervém falando que não é justo pressionar o Lloyd de repente para demonstrar o seu poder e tudo mais. Se fosse para testar ele, o mínimo seria especificar qual magia deveria usar. E no final das contas, Dagas tinha razão, cara. Então o Yui se volta pro Lloyd e instrui a lançar magia de aprimoramento em todo o grupo. O Lloyd se surpreende. A tarefa parecia simples demais para um teste de rank S. Para confirmar, pergunta se ela queria apenas que ele fortalecesse todos ali e tudo mais, e a Yui confirma, mas com uma condição importante: ele deveria lançar o feitiço em todos simultaneamente. O Lloyd fica ainda um pouco mais confuso, né? Mas porque ele já tinha usado a magia de aprimoramento em várias pessoas ao mesmo tempo sem qualquer dificuldade. Para ele aquilo não era desafio nenhum. E por que aquilo estava sendo considerado um teste? A princípio, ele suspeita que poderia haver alguma condição oculta, mas não, eles apenas queriam que ele lançasse magia de aprimoramento sobre todos eles. Na verdade, eles pareciam até duvidar, né, se ele fosse capaz de realizar algo tão simples assim, e perguntaram ao Lloyd se ele conseguiria. Ele responde que sim, mesmo ainda confuso pelo motivo do teste, né, uma coisa tão banal
banal assim, ele invoca ali seu cajado e começa a lançar o feitiço. Mas a Yui fica ainda mais chocada ao ver que ele simplesmente materializou o cajado do nada. Imediatamente, ela começa a perguntar de onde que veio aquilo. E o Lloyd explica de uma forma casual que era só um feitiço básico de armazenamento, nada de especial. Para ele, o que realmente importava era a reação da Yui ao efeito da magia de aprimoramento. No início, ela nem percebeu, mas quando ela começou a refletir melhor, ela sentiu um leve aumento na sua força. Os outros também sentiram os efeitos. Ainda assim, havia algo incomum naquilo ali. Diferente das magias de aprimoramento comum, para testar, a Yui começou a desembainhar a espada e balançar contra uma árvore. Para sua surpresa, a lâmina cortou o tronco inteiro num único golpe, e ela ficou em choque. Quando o Lloyd considera o resultado perfeitamente natural para os seus aprimoramentos, o grupo ele tinha presumido que ele usaria apenas aprimoramento de força, mas o Lloyd achou aquilo básico demais, então ele lançou aprimoramentos adicionais de defesa, velocidade, vitalidade e resistência física. Os outros ficaram completamente boquiabertos com o que ele era capaz de fazer. Paralisados, enquanto eles estavam encarando o garoto em silêncio, o Lloyd interpretou aquele silêncio como uma desaprovação, pensando que ele tinha falhado no teste. Então ele começou a pedir desculpas por ter tomado o tempo de todo mundo e concluiu que eles não iriam querer um mago branco como ele no grupo. Quando ele estava prestes a ir embora, Yui impediu ele. Ela não poderia deixar alguém com o nível de habilidade que ele tem simplesmente ir embora. Além disso, estava curiosa para saber mais sobre ele também. Ela começa a fazer algumas perguntas e acaba descobrindo que Lloyd já tinha sido parte do grupo do herói. E Yui se surpreende, considerando isso uma coisa muito grandiosa, já que o grupo do herói era muito famoso em todo o reino. Só que Lloyd explica que foi dispensado porque acreditava que eles não tinham força suficiente. Por isso não acredita ter sido um grande valor para ele. Dagas e os outros dizem a Lloyd que isso é inacreditável, já que nunca tinham visto alguém lançar tantos feitiços de aprimoramento diferentes ao mesmo tempo. Ainda assim, o Lloyd insiste que definitivamente existem pessoas muito mais poderosas do que ele. Ele até sugere, né, que a Yui e os demais talvez fossem melhor ali simplesmente trazer de volta um antigo mago branco. Mas em vez disso, eles precisavam de um mago branco mesmo, né? Essa não era realmente a escolha pro grupo da Yui, já que a maga branca deles, Klum, tinha uma irmã mais nova e estava gravemente doente, né? Até pouco tempo atrás, Klum estava se desdobrando entre as aventuras e tal, e os cuidados da sua irmã durante dias. Então isso acabou causando um enorme desgaste nela. Chegou a um ponto de que eles já não conseguiriam mais se concentrar nas batalhas, e aí foi exatamente por isso que ela decidiu deixar o grupo. Todos sabiam que Klum, de alguma forma, tinha se afastado apenas para não se tornar um fardo para a equipe, mesmo que relutassem em deixar ela partir, compreendendo sua decisão, e eles continuaram respeitando ela. Foi por isso que começaram a procurar outro mago branco para poder ocupar o seu lugar. Normalmente, eles aceitavam as missões mesmo sem um curandeiro, mas as de rank mais alto eram especialmente difíceis sem um curandeiro, né? Então o Lloyd percebeu o quanto o grupo se importava com Klum e quis ajudar, se fosse possível. Ele perguntou da doença da irmã dela, qual doença que ela tinha, e Yui não tinha certeza absoluta, mas sabia que era uma condição que lentamente transformava o corpo da sua irmã em alguma pedra. E o Lloyd se lembrou de ter lido, né, que a Magistônia, que é essa pedra que era formada, podia espalhar sua transformação para outros objetos, e vinha pesquisando maneiras ali de reverter esse efeito. Acreditando que talvez tivesse a solução, ele pediu a Yui que levasse até a casa de Klum. Pouco tempo depois, eles chegaram. Klum se surpreendeu ao ver Yui acompanhada de um rosto desconhecido na sua porta, mas convidou eles para entrar, né, para conversarem, e o Lloyd hesitou antes de fazer a pergunta, temendo soar uma pessoa insensível. Mas ele precisava entender exatamente como a irmã de Klum tinha adoecido. E Klum não se ofendeu, né, compartilhando a história de boa vontade, explicou que ela e a sua irmã Sylvie eram parceiras de aventura de longa data. Tudo mudou numa missão fatídica quando Sylvie foi ferida e entrou em coma. Ela ficou inconsciente desde então. Yui perguntou se um monstro tinha atacado Sylvie, mas Klum admitiu que não sabia o certo. Quando encontrou, ela já estava desacordada. E aí, quando ele começou a pressionar por mais detalhes sobre os sintomas e tudo mais, o Lloyd ouviu de Klum que seria mais fácil mostrar a situação do que explicar. Então ela foi lá, levou ele até a garota, né, do quarto da Sylvie, e só que advertiu para eles se prepararem, porque talvez não estivessem prontos que eles iriam presenciar. Assim que Klum abriu a porta, o Lloyd e a Yui foram atingidos por uma onda de mana desagradável, irmão. Toda ela começou a emanar da Sylvie. Klum retirou as cobertas do corpo da irmã, revelando que os seus braços e pés já tinham começado a se formar. Era a primeira vez que Lloyd presenciava de perto uma Magistone, né, o que ela podia fazer com uma pessoa, e ficou atônito, lógico, com a gravidade desse caso. Mas, por algum motivo, a mana da Sylvie havia se tornado instável e estava gradualmente transformando o seu corpo em Magistone. Naquele ritmo, era só questão de tempo até que a transformação dominasse ela por completo. O Lloyd pediu a Klum que deixasse examinar Sylvie, porque tinha algo que gostaria de tentar. Se a sua hipótese estivesse correta, talvez ele conseguisse curar a garota. Klum achou difícil acreditar que o Lloyd poderia curar Sylvie, quando nem mesmo os melhores curandeiros do país conseguiram, mas o Lloyd explicou a condição dela. Provavelmente se devia a ela ter sido furada pela Magistone de altíssima pureza. Então perguntou se a caverna onde Sylvie tinha sido ferida tinha uma alta concentração de mana, e Klum confirmou que sim. Na verdade, a missão daquele dia envolvia coletar Magistone justamente daquela caverna. Logo, era bem provável que ele estivesse relacionado ao ocorrido. Lloyd pediu para que mostrasse aonde estava o ferimento dela, e Klum apontou exatamente como ele suspeitava. Uma Magistone devia ter entrado no corpo dela através da ferida, e a mana da pedra era o responsável justamente
completamente pela transformação. Até aquele momento, todas as deduções do Lloyd estavam corretas, então Yui pediu pra Klum confiar nesse garoto, tá? Porque ele era diferente, ele poderia realizar operações que salvariam a vida da garota. E aí, depois dos preparativos, o Lloyd começou a canalizar o feitiço pra poder extrair mana. O processo acabou sobrecarregando ele intensamente, enquanto ele absorvia onda após onda ali da energia corrompida. A raiz da condição da Sylvie estava no seu próprio mana, tá ligado? Que tinha saído do controle depois de uma exposição a Magistone. E pra restaurar ela, o Lloyd percebeu que ele precisava purgar quase que toda a mana corrompida no corpo dela. Só que aí ele tinha que tomar muito cuidado pra não matar ela por esgotamento de mana. Isso era um problema, tá? Então ele planejou curar ela ao mesmo tempo em que ele drenava a energia. Ele começou a lançar o feitiço, mas Klum não reconheceu o feitiço de cura que o Lloyd usou. Então perguntou se tinha algo diferente nele. O Lloyd explicou que precisava dar algum destino à enorme quantidade de energia que estava extraindo da Sylvie. E por isso ele fez o quê? Ele ia queimar essa energia conjurando uma versão mais fraca do feitiço de cura. Mesmo essa forma básica drenava quantidades massivas de mana. E aí, como a Yui não era muito familiarizada com a termologia dos magos brancos e tudo mais, ela se voltou para Klum e perguntou se o Lloyd estava fazendo, o que ele tá fazendo era realmente impressionante e tal. Mas a verdade é que impressionante nem sequer começava a descrever o negócio que ele tava fazendo ali. O Lloyd, ele tava usando um feitiço que ele mesmo criou, cara. Ele tava conjurando 2 tipos de magia ao mesmo tempo, o que já era impressionante por si só, mas também possui uma força de vontade muito maior do que a de uma pessoa comum. À medida que ele continuava a curar, a transformação da pedra mágica no corpo da Sylvie começava a regredir, e quando ele finalmente terminou, ela retornou ao normal. O processo exigiu muito dele, deixando o cara completamente exausto. Pouco tempo depois, a Sylvie recobrou a consciência. A Klum, tomada pela emoção, chorou vendo a irmã dela de novo acordada e saudável. Ela agradeceu tanto ao Lloyd quanto a Yui por tudo que eles fizeram, só que assim que a Sylvie estivesse totalmente recuperada, Klum pretendia voltar para as aventuras ao lado dela. Yui ficou muito triste, né, porque Klum não retornaria ao seu grupo, mas respeitava a decisão e permanecer junto com a irmã dela. Então, Yui caminhou pelo corredor e se despediu. Quando o Lloyd se preparou para partir, chamou ele e pediu para que ele cuidasse do grupo no lugar dela. E o Lloyd respondeu que ele ainda não faz parte oficialmente da equipe e que se sente inexperiente demais, né, talvez não fosse de grande ajuda para lá. A Klum, no entanto, fala que ele não pode duvidar tanto de si mesmo e incentiva ele a seguir o seu coração. Naquela noite, Yui e Lloyd compartilham com o restante do grupo a notícia de que Sylvie foi curada. Todos parabenizam Lloyd por seu esforço incrível e tal. Ainda assim, cara, como o Klum deixou claro que não voltará, a equipe precisa reconsiderar os seus próximos passos. Durante o tempo em que esteve com eles, Lloyd criou alguns laços e percebeu que todos realmente se importavam uns com os outros. Bem diferente do grupo de heróis que ele tinha, né, que ele já fez parte. Um pouco nervoso, ele perguntou se aceitariam que ele continuasse como curandeiro. Para sua surpresa, todos já esperavam que ele tomasse essa decisão e a sua oferta trouxe um grande alívio e alegria para o grupo inteiro. Para poder receber ele oficialmente, Yui diz ao Lloyd que ele poderia comer à vontade naquela noite, já que todos iriam pagar a conta. Algo que ninguém tinha feito por ele desde que ele chegou nessa cidade. Transbordando de felicidade, o Lloyd se lançou na comida, devorando prato depois de prato ali, maravilhado com o sabor de... Os outros, porém, ficaram muito confusos, né, com tanto entusiasmo, já que a comida era considerada bem comum pelos padrões da cidade. Mas o Lloyd ficou surpreso, descobrindo que os sabores tão ricos são vistos como normais e começou a duvidar da qualidade das refeições que ele cresceu. Curiosos, né, todo mundo perguntou que tipo de comida ele costumava comer e o Lloyd começou a explicar que as refeições eram feitas basicamente de cogumelos, ervas e um pouco de carne dos animais que caçavam na floresta. Infelizmente, as suas habilidades de culinária eram péssimas, tá? E o então pediu para falar mais sobre a sua mestra. Afinal de contas, mesmo que a sua comida não fosse boa, qualquer pessoa capaz de ensinar o Lloyd uma magia tão poderosa deve ser alguém incrível. Sirica se pergunta se a mestra dele também é uma maga branca, e o Lloyd admite que nunca perguntou isso antes de sair de casa, então ele não tem certeza. Só que pelo número de explosões que ela costumava provocar, suspeita que ela seja mais voltada para o combate. Sirica começou a ficar impressionada que ela tenha conseguido ensinar a magia branca para ele, mesmo sem se especializar nisso. E ela começou a comentar que adoraria treinar sob a sua tutela, né, de mestre e tudo mais. E o Lloyd, porém, rapidamente descarta essa ideia, insistindo a Sirica que era melhor não conhecer essa garota. Afinal de contas, o treinamento cruel que ele sofreu, Merlin, foi tão exaustivo, cara, que ele não deseja aquilo para nem o seu pior inimigo. Isso não significa que ele não gostasse dela. Apesar da sua dureza, ela também demonstrava bondade e cuidado, provando que realmente se importava com ele. Mas depois de toda essa celebração, Yui lembra que ainda precisam elaborar um plano para sua missão. Mas antes, era necessário colocar o Lloyd a par dos detalhes. Inclusive, ela mostrou um aviso da missão. E Dagas explicou que a tarefa consiste em lidar com um grupo de monstros que vem devastando as fazendas próximas. Os moradores locais não conseguiram nenhuma forma ali de defender sozinhos. Estranhamente, a matilha era formada por várias espécies diferentes de monstros agindo em conjunto, algo extremamente incomum. E diante dessa situação anormal, qualquer coisa poderia acontecer. Mesmo assim, Yui começou a acreditar que, como aventureiros, é dever deles proteger quem tá no perigo. E o Lloyd compartilhou desse pensamento, né? E quando a estratégia, Yui e Dagas estavam pensando no seguinte: não podiam fazer muito, né, um confronto direto contra hordas de
monstros, portanto eles precisariam depender da magia de Círica para poder derrotar todos. No entanto, lançar feitiços em uma área tão ampla consome uma grande quantidade de mana e isso preocupa a Círica, porque talvez ela não consiga eliminar todo o grupo se assim for muito grande, né, de uma vez só. Então, Yui pergunta a Lloyd se ele conhece algum feitiço ofensivo. Ele responde que sabe alguns, mas duvida que um mago branco como ele consiga se igualar ao poder de uma maga de combate como a Círica, né? Ainda assim, o grupo precisa definir o plano de batalha. Dagas propõe que ele e Yui assumam a linha de frente para poder atrair a atenção dos monstros, e uma vez que as criaturas estejam focadas neles, eles irão atraí-las para um único ponto, onde Círica poderia lançar o seu ataque. Enquanto isso, Cross fica responsável por protegê-la. Aí, cara, ela preparou o feitiço, o Lloyd ficaria responsável pela cura e pela magia de suporte durante a luta, e Círica ficou muito empolgada, lógico, ter o apoio do Lloyd, sabendo o quão poderosos são seus reforços. No entanto, o Lloyd continua confuso com a alta opinião que todos têm dele. Inicialmente, Yui acha que, cara, ele estava de alguma forma apenas sendo humilde e tal, mas agora percebe que ele realmente não entende a própria força. Ela começa a encorajar, dizendo que deveria ter mais confiança nas suas habilidades. E o Lloyd, porém, lembra que ele foi expulso do grupo do herói por ser considerado fraco, então ele acredita que não pode ser tão forte quanto eles pensam. Os outros não conseguem entender que tipo de tolos poderiam ter descartado o Lloyd como um cara inútil, tá ligado? E pra eles, mano, suas habilidades são indiscutíveis e confiam plenamente nele. O Lloyd fica muito feliz em ouvir isso tudo, quem não ficaria, obviamente, e depois de encerrar a reunião de estratégia, todos seguem pra fora e combinam de se reunir novamente na manhã seguinte para poder iniciar uma missão. Enquanto o grupo se dirige pra estalagem, Dagas acaba percebendo que o Lloyd tá caminhando na direção oposta e vai até ele pra perguntar pra onde ele tá indo. O Lloyd admite que não pode pagar, né, por um quarto na estalagem, e Dagas não suporta deixar o seu novo companheiro dormir na rua, então oferece uma bolsa com moedas. O Lloyd hesita em aceitar porque ele não quer pegar o dinheiro de graça, mas Dagas explica que isso não é um presente, apenas um empréstimo temporário. Falou pro Lloyd, inclusive, que ele pode simplesmente devolver quando receber sua parte da recompensa na missão. Profundamente grato com isso tudo, Lloyd promete fazer o seu melhor para pagar a sua dívida. Dagas apenas o apressa, dizendo para ele parar de perder tempo e ir logo pra estalagem. Naquela noite, o Lloyd dorme numa cama de verdade pela primeira vez em muito tempo. O cara se sentiu extremamente agradecido por ter companheiros tão gentis ao seu lado. E na manhã seguinte, Lloyd e o grupo se encontram na frente da casa de Yui, prontos para a missão. Quando Yui finalmente aparece, fica surpreso ao ver todos de mãos vazias, já que missões desse tipo normalmente exigem bastante equipamento, então os outros explicam que o Lloyd ajudou eles, guardando todos os itens ali, os suprimentos, com a sua magia, né, poupando eles do peso das bagagens. O Lloyd se oferece para guardar também as bolsas da Yui, e depois de armazená-la, ela começa a agradecer a ele, comentando como é sempre um incômodo carregar bagagens das viagens, e o Lloyd diz que pode ensinar eles a usar a magia de armazenamento, caso estejam interessados, porque, na verdade, não é tão difícil assim. Todo mundo ficou surpreso já, né? Eles nem sabiam que os aventureiros comuns, como eles, poderiam aprender uma habilidade tão útil. E o Lloyd explica que todos nascem com ao menos um pouco de mana, então aprender a magia de armazenamento é possível para qualquer pessoa. É preciso muito treino para você expandir a quantidade, né? E pode ser guardada lá dentro, mas mesmo com a capacidade que seja não tão grande assim quanto a dele, ainda assim é algo muito prático para algumas coisas do dia a dia. Animados com a ideia, eles pedem ao Lloyd para que ensine a eles, e ele aceita de bom grado. Pouco depois, o grupo parte na sua jornada. Enquanto eles estão atravessando as planícies, eles acabam chegando à fronteira da Nação dos Demônios. Por enquanto, os demônios permanecem quietos. A região, ela tá relativamente calma, né? Mas ninguém sabe quando eles podem tentar invadir um continente de novo. Ao mesmo tempo, lá nas profundezas da floresta, uma figura misteriosa, envolta de um manto escuro, realiza um ritual sinistro, destinado a trazer problemas para um futuro próximo. Lloyd e o grupo chegam ao primeiro ponto de parada antes do previsto e decidem acampar perto da água. O Lloyd retira o equipamento do camping do seu armazenamento e todos ajudam a montar as tendas e preparar a fogueira para a noite. O trabalho leva muito tempo e quando eles terminam, Yui acaba exausta ali, coberta de suor. Ela pergunta a Dagas se pode se lavar no rio, mas ele diz que ainda tem coisa para fazer. É preciso coletar lenha para cozinhar o jantar, mano. No entanto, o Lloyd se oferece para buscar a lenha no lugar da Yui e ela fica muito grata, agradece ele, puxa a Círica também para elas irem juntas tomar banho no rio. E algum tempo depois, enquanto o Lloyd tá lá coletando a lenha na floresta, ele termina e se prepara para voltar para o acampamento, até que um grito começa a ecoar vindo do rio. Yui e Círica estavam se banhando ali, como planejado, mas jamais esperariam encontrar um basilisco espreitando na água. Para piorar, as duas estavam desarmadas. Se o Lloyd não fizesse alguma coisa rápida, elas seriam devoradas. Então ele foi lá, deslizou pelo penhasco e lançou uma pequena bola de fogo para poder chamar a atenção do monstro. Enquanto a criatura se distraía, ele começou a gritar para Yui e Círica nadarem até a margem, e em seguida tira as armas delas do seu armazenamento e lança para elas, ao mesmo tempo em que conjura magias de fortalecimento sobre as duas. Com a batalha prestes a começar, Yui avança lá e corta a cabeça do basilisco com um único golpe. Círica rapidamente grita para Yui e Lloyd se afastarem, avisando que vai lançar uma bola de fogo. Os dois saltam para fora do alcance no instante em que Círica dispara uma poderosa explosão que incinera completamente o basilisco, restando pelo menos a parte restante agora de uma vez por todas. Atônica, Círica observa o resultado, impressionada com o imenso poder da sua magia, algo que nunca tinha conseguido fazer antes. O que ela não sabe é que o Lloyd tinha secretamente, né, feito uma coisa diferente. Ele tinha
tinha lançado o feitiço de reforço nela mais cedo e nunca falou isso pra ela. Em certo momento, a toalha da Yui cai e fica bem na frente do Lloyd, deixando ela envergonhada. De volta ao acampamento, pra distrair ela do ocorrido, o Lloyd decide começar a ensinar todos a usarem a magia do armazenamento. Ele basicamente explica que eles precisam usar as mãos pra abrir um buraco no espaço e assim guardar os seus pertences. Não é nem perto de tão simples quanto o Lloyd fez parecer, mas eles decidem tentar mesmo assim. Como esperado, nenhum deles consegue, e o Lloyd se culpa, né, achando que, putz, ele é um péssimo professor. No entanto, cara, o Douglas lá, ele começa a tranquilizar o cara, dizendo que as suas instruções estavam claras. O problema é que os outros ainda são novatos nisso e vai levar um tempinho pra eles se acostumarem. Nesse momento, Sirica tem uma ideia engenhosa: tentar entoar um feitiço de armazenamento em voz alta. Pra surpresa de todos, funciona! Seu espaço de armazenamento se abre e isso é incrível, né? Pô, então todos os outros percebem que tem um erro. Eles estavam tentando lançar o feitiço em silêncio, como o Lloyd faz, esquecendo-se de que, na verdade, eles ainda não têm o mesmo nível do que aquele garoto. Todos então decidem usar o encantamento dessa vez e, por fim, conseguem abrir os seus próprios espaços de armazenamento, embora ainda precisem de mais prática. Mais tarde, naquela noite, depois do jantar, Lloyd estava sentado do lado da fogueira quando Yui se aproxima para poder conversar e ela diz que queria agradecer ele por se juntar ao grupo e tudo mais, só que o Lloyd responde que não tem necessidade, já que estava procurando mesmo uma equipe para entrar. Yui ainda sente um pouco de culpa, né, por tê-lo pressionado a aceitar, mas o Lloyd entende que ela estava apenas ansiosa para concluir a missão. Curioso, ele pergunta por que ela tá tão empenhada nesse objetivo, especialmente considerando que não tem nenhuma ligação com a região ameaçada. Yui hesita, mas então explica que aquilo lembra ela do seu passado. Quando era jovem, a sua própria vila foi destruída por monstros. Ela foi a única sobrevivente e o trauma assombra ela desde então. E é por isso que ela recusa a assistir, impotente ali, enquanto outra vila enfrenta o mesmo destino. De repente, o Lloyd ouve um barulho vindo da floresta e pede a Yui que acorde os outros. Eles precisam de alguma forma partir. Momentos depois, uma horda de aranhas gigantes surge, avançando pela mata. Inicialmente, o grupo permanece escondido, esperando evitar uma luta, só que a Yui acidentalmente pisa num galho seco, chamando a atenção de todas as aranhas. O grupo rapidamente empunha suas armas, pronto para a batalha, só que uma das aranhas arranca uma varinha de Sirica e arremessa ela contra a árvore, impedindo ela de fazer novos feitiços ofensivos. E com a situação piorando muito rápido, o Lloyd teve que tomar a frente e diz que ele tem um plano. Primeiro, ele usa a magia de aprimoramento para poder aumentar a força de todos, depois ele envia Yui para distrair as aranhas, e enquanto isso, ele ordena a Cross subir numa árvore e recuperar o cajado de Sirica. Assim que Sirica recupera sua arma, Lloyd instrui ela e o Cross ali a unirem forças e lançarem um ataque combinado para derrotar as aranhas. O plano dá muito certo e todos ficam aliviados por saírem ilesos. Ainda assim, Lloyd não deixa de se preocupar, sentindo que pode ter passado dos limites ao dar algumas ordens como se fosse o líder, e ele pede desculpas por assumir o comando, já que oficialmente não se ocupa esse papel. No entanto, os outros não se importam. Pelo contrário, a experiência torna uma orientação valiosa dele, né? Na verdade, acharam que as suas ordens foram tão úteis que ninguém hesitaria em seguir aquilo de novo caso encontrassem uma outra situação crítica. E na manhã seguinte, o grupo reúne o equipamento do acampamento. Com tudo devidamente guardado agora, eles se preparam para retomar a viagem. E ainda assim, o Lloyd permanece inquieto ali, perturbado, lógico, pela suspeita de que o ataque das aranhas na noite anterior não foi só uma coincidência. Ele se pergunta o que realmente estava acontecendo naquela floresta. E assim a gente finaliza mais 2 episódios aqui do canal. Então, se você curtiu, não esquece, cara, capricha no likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente poder trazer mais vídeos como esse por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!